Vamos aproveitar e vamos falar um pouquinho de política, Júlio. Vamos falar sobre o que você preparou na continuidade do nosso programa, que eu acho que é bastante interessante, sobre os espectros políticos. Dá um toque para nós aí, Júlio. Fala sobre esse teu gráfico famoso aqui. Aliás, tem um site na internet que você consegue respondendo algumas perguntas, se posicionar nesse gráfico. Sim. Ele é bem simplesinho, é tipo mais uma brincadeira, né? No Facebook tem alguns também, mas é interessante, era bom que a população começasse a se preocupar um pouquinho com isso, né? Porque enquanto a gente não tiver essa consciência, a gente sai por aí falando um monte de bobagem, e como eu disse no outro programa, as bobagens não são um privilégio só da direita, né? Bom, mas vamos dar continuidade ao nosso tema aqui da semana passada, que tem por objeto mostrar que a maioria das pessoas que se define politicamente não tem a menor noção dos rótulos ideológicos, né? Seja por ignorância ou mesmo por má fé, né? Nós falamos na semana passada dos que se dizem liberais, né? Que são aqueles que reclamam do tamanho do Estado e que ele interfere demais na vida do cidadão. Mas são os primeiros da fila na hora que a coisa aperta. Eles estão lá para exigir benefício, financiamento, subsídio, de acordo com seus interesses, né? Nós falamos também dos conservadores, né? Que são aqueles que, embora se digam conservadores, defendem o fim das instituições, como o Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, e apoiam rupturas constitucionais, como, por exemplo, naquela época que se falava tanto em intervenção militar, né? Nós falamos também dos conservadores cristãos, aqueles que, em nome de Deus, da pátria, da família, que a gente sabe que é um lema fascista, né? Apoiam a tortura, apoiam a misoginia, a intolerância e não aceitam a diversidade, né? Pois bem, com a esquerda não é muito diferente, não. A gente, tirando os militantes dos partidos de extrema esquerda, que tem um discurso bem alinhado com aquelas pautas mofadas, né, vamos dizer assim, que defendem, né, como, por exemplo, PSTU, PCO e agora esse tal de UP, né, que ainda não disse a que veio, né? Mas são partidos aí, são militâncias que não têm representatividade nenhuma. Diferente, por exemplo, de um PCdoB, do PSOL, da Rede, que tem pouca representatividade também, mas são partidos que, apesar de esquerda, convivem bem com a democracia, né? Caminhando um pouquinho em direção ao centro, a gente tem outras legendas ditas de esquerdas, né? E que se alinham com a esquerda do resto do mundo, que com o fim da União Soviética e o fim do chamado socialismo real, né? Com a queda do Muro de Berlim, que você até citou, né? Em 89, passaram a defender bandeiras progressistas, como direitos civis, estado de bem-estar social, que a gente também falou agora, reforma agrária, reforma urbana, meio ambiente, feminismo, diversidade, laicismo e por aí vai, né? Aí a gente pergunta, mas e o PT? Bom, o PT, apesar de ser pintado aí pelos bolsonaristas como bicho-papão, né, da próxima eleição, né, o medo do socialismo, do comunismo, o PT é um partido que, apesar de ter a sua origem no chão da fábrica, né, na planta da fábrica, e nas comunidades eclesiais de base, né, da Igreja Católica, o PT percebeu muito cedo que, para chegar ao poder, ele precisava de uma aproximação maior com a classe média e, politicamente, com os partidos de centro, né? A gente lembra, não precisava nem citar, que o Lula, para ganhar a primeira eleição presidencial, e a segunda também, né,
ele escolheu um empresário de Minas Gerais, né, um empresário do ramo de cotonifício, né, de tecelagem, foi o José Alencar. A Dilma, por sua vez, levou de vice um ex-deputado fisiológico que foi o Temer, né? E agora, para esse ano também, vocês estão acompanhando aí, inclusive com alguma divergência dentro da própria esquerda e dentro do próprio partido, está levando o socialista Geraldo Alckmin de vice, né? Ou seja, né, o pragmatismo sempre à frente da ideologia que deu origem ao partido, né? Então, nisso não tem muita diferença da direita para a esquerda. Mas eu queria arrematar esse assunto de dicotomia entre rótulo partidário e ação com um tema bem local, que faz tempo que a gente não fala do Guarujá, né? Mas vocês vão se lembrar que o nosso prefeito, então, na época socialista, né? PSB. Ele foi no Forte dos Andradas dar as boas-vindas para o presidente Bolsonaro, numa das primeiras vezes que ele veio aqui no Guarujá, né? E levou embaixo do braço um projeto, que era o projeto das escolas cívico-militares. Quer dizer, uma pauta descaradamente de direita, né? E vocês vão lembrar também que na Câmara Municipal, 2 vereadores da bancada do Suman, 2 do PSB também, era a Andressa Salles e o pastor Sargento Marques, que chegava até ao extremo assim, de ser folclore, que se vestia com aquelas roupas camufladas, né? Eles defendiam abertamente na Câmara e até brigavam por isso a pauta da escola sem partido, né? Felizmente também morta e enterrada, né? Então vocês vejam aqui, eu procurei trazer um fato local só para a gente ilustrar um pouquinho essa diferença entre discurso e ação, ou seja, não é nem por má fé, aí no caso desses dois eu acho que é por ignorância mesmo, tá? E a gente chega à conclusão que também não se faz mais socialista como antigamente, né? Não, isso é verdade. Mas deixa eu só fazer um pequeno comentário nesse assunto, né, que você tocou na questão dos liberais neoliberais. Aliás, eu vi uma matéria, acho que no UOL, do discurso do Paulo Guedes. Vocês chegaram a ver alguma coisa hoje? Bom, primeiro que ele falou que a gente não iria participar da Segunda Guerra Mundial, né? Não, ato falho, entende? Esse a gente desculpa. Tá, e depois ele falou que o Brasil, para variar, está decolando, tem não sei quantos trilhões de reais envolvidos, tinham 2 planos Marshalls envolvidos, porque o plano Marshall, para recuperar a Europa, gastou 500 milhões de dólares, bilhões de dólares, sei lá, não me lembro os números, mas agora ele tinha mais de 1 trilhão contando com a Eletrobras, contando com Correios, privatização dos aeroportos. Não sei, eu acho que realmente ele está vivendo esse neoliberalismo do Paulo Guedes está complicado, né? E levou o Brasil aonde nós estamos hoje, com esse nível de inflação. É o chamado liberalismo radical também, né? Que hoje não se aplica, a gente chegou a discutir sobre isso a semana passada, com essa transformação que a pandemia trouxe, hoje não se aplica mais esse tipo de liberalismo da Escola de Chicago, porque o Estado passa a ter uma figura extremamente importante na vida do cidadão, na vida das empresas, na vida do país de modo geral. Então, esquece. A Escola Liberal de Chicago, cara, já tinha morrido no Chile, né? Quando foi aplicada na sua essência no Chile, até acho que o Paulo Guedes também disse que estava por lá e tal. Vê o que aconteceu. Acabou com a previdência do país, só para dar um exemplo, assim, bem para ficar por aqui. Então, hoje, a gente tem que, antes de falar bobagem em termos de eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou liberal, eu sou conservador, mas estuda um pouquinho, gente. Estuda um pouquinho, não custa nada. Você pode até dizer que você é um
é da esquerda conservadora. Eu vi esse termo, achei muito interessante, mas existe uma esquerda conservadora. Uma esquerda preocupada com esse bem-estar social, com aquelas pautas comportamentais que a gente falou, mas que limita o papel do Estado às prerrogativas constitucionais. Está perfeito. Está perfeito. Fica até legal você chegar numa mesa de bar com os amigos assim, não, eu sou de esquerda conservador. Já vai dar motivo para conversar a noite inteira, né? Esquerda, um progressista conservador. Né, Marcelo? É uma boa definição? É uma boa definição. Eu lembro que, assim, ao longo da minha carreira, aí, gente que, né, a gente conversou com gente que entendia um pouco mais de política do que eu, né? Eu vi duas frases interessantes, assim, inclusive no meio corporativo, no meio das empresas, né, que falavam que poder é igual ao violino, você pega com a esquerda e toca com a direita, e que depois de eleito, independente do espectro político, todo político vira conservador. Vai querer conservar o poder, né? Então, assim, é uma discussão complicadíssima. E eu tô com o Júlio, assim, no Brasil, mesmo a gente tem uma coisa meio caótica, assim, né? Mesmo dentro dos partidos, uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas, assim, tem mais pragmatismo do que ideologia política, né? Tem muito mais pragmatismo. Tem fisiologia, né, Marcelo? Fisiologia. A preocupação é a próxima eleição. É a próxima eleição. Você vê hoje está tendo uma discussão louca sobre o que fazer com combustível depois da porteira aberta, né? Que ninguém planeja antes, ninguém senta para estabelecer estratégias energéticas para o país. É sempre quando o negócio está bagunçado, como está agora, que aí você vai sentar para tentar decidir o que vai fazer. Vai fazer errado, óbvio, né? Está propondo coisas que a Dilma fez e se deu mal, né? Que é tentar, de certa forma, subsidiar. Depois você não tira mais subsídio, né? Você dá e você não tira nunca mais. É complicadíssimo. E é isso. E é ano de eleição. Então, assim, de novo. Vale tudo, né? Um vale tudo e a discussão é a próxima eleição. No fundo, por trás de tudo que você está lendo na mídia, o que está no substrato, o que está nas entrelinhas é a eleição. Então,